Números, capítulo de número 13. Versículo de número 30. Quantos encontraram podem dizer amém? Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Diga amém. Então Calebe fez calar o povo. Diga comigo: Senhor, põe um freio na minha língua e um guarda à porta dos meus lábios. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Para quem não sabe, eu retomei as lives de oração todos os dias, às 23 horas. Estava sendo às 23h50, mas depois de certa idade, 23h50, você está querendo dormir mesmo. Você está mais para lá do que para cá. Então, desde ontem passou a ser às 23 horas. Semana passada, alguém escreveu lá no chat da live de oração e colocou assim: prega em Números 13, versículo 30. E eu fui ler o texto enquanto a live estava acontecendo. E a pessoa colocou o tema: fechando a boca dos medrosos. Então eu quero falar hoje sobre calando a boca dos medrosos. Diga amém. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: se não for para me encorajar. Repete: se não for para me encorajar, fica calado. Para que tem servido a tua boca? Para quem a tua boca tem trabalhado? Outra pergunta: de que você tem medo? Quais são os teus medos? Há muito tempo atrás eu assisti a um filme, não lembro mais o título, mas era um filme de um suspense quase terror. Uma mãe saiu, deixou os seus 3 filhos em casa, ela foi trabalhar, e do porão da casa saíam monstros que atacaram esses meninos o filme inteiro. Não é o gênero de filme que eu gosto, mas eu odeio começar algo e não terminar. Então, se eu começar a ler um livro, ele pode não prestar, mas eu vou terminar só para não dar ousadia de parar no meio. Se eu começar um filme, ele é ruim, mas eu vou terminar só para não dar ousadia de parar no meio. E eu continuei assistindo. No final das contas, a lição do filme: os monstros que saíam do porão da casa eram irreais, eram criação da mente dos meninos. Ou seja, aquilo de que eles mais tinham medo se materializava para confrontá-los
e desafiá-los a superar o seu próprio medo. Você me entendeu? Diga amém. É muito importante nós entendermos que o medo potencializa o inimigo. Vou dar um exemplo básico. Quem tem medo de barata, levanta a mão. Levanta a mão que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quem tem medo de aranha, de rato? Qual a justificativa para você ter medo de uma barata? Olha o teu tamanho e olha o tamanho de uma barata. Mas você tem medo. O interessante é que nós, me ouçam, nós nascemos sem medo qualquer. São os nossos adultos que colocam medo em nós. Me lembro de um dia que eu estava em casa, estudando na biblioteca, com a vidraça virada para o quintal, e Elide passou desesperada, gritando: um jacaré, um jacaré, um jacaré. Daí a pouco Catarina passou correndo no sentido inverso, atrás do jacaré, e porque queria pegar o jacaré, que na verdade era um camaleão crescido. Eu disse: Elide, não é um jacaré, aqui não tem jacaré, então é um filhote. O fato é que enquanto a adulta estava correndo desesperada, com medo de um jacaré. Quem sou eu para dizer que não era, né? Quem é doido? A menina, a criança correu em direção ao jacaré, porque as crianças não têm medo. Nós é quem lhes impomos o medo como uma triste experiência, muitas vezes por uma questão de instinto de sobrevivência, mas o medo potencializa o inimigo. O medo contaminou toda aquela geração de cujo texto nós lemos e a paralisou. Ela estagnou no deserto, porque disseram eles: a terra é habitada por gigantes, e nós somos aos nossos olhos como gafanhotos. Aos olhos de quem? Aos nossos. Não foram os gigantes quem lhes viram como gafanhotos, eles se viram como gafanhotos diante dos gigantes, porque o medo potencializa o inimigo, te paralisa, te coloca numa estagnação e bloqueia a tua visão da promessa. E aí um detalhe importante é que quem olha para o gigante e deixa de olhar para a grandeza de Deus, fica confuso. Vou repetir: quem olha para o gigante e deixa de olhar para a grandeza de Deus, fica confuso, perde a noção do seu próprio potencial, daquilo que Deus lhe deu. E é interessante que eles dizem: nós somos como gafanhotos aos nossos olhos. Lá na frente, Joel capítulo de número 1, os gafanhotos se tornaram ameaça de juízo para uma geração que tinha medo de gafanhoto. Jó declara: aquilo de que eu mais tinha medo me aconteceu. Nós precisamos aprender com João Batista que quando você está na presença de Deus, gafanhoto vira cardápio. João Batista se alimentava de gafanhoto.
Agora presta atenção, ter medo é normal. Ter medo revela a tua humanidade. Superá-lo revela a tua espiritualidade. Davi teve medo. Abraão teve medo. Josafá teve medo. Jacó teve medo. Abraão teve medo. Pedro teve medo. Mas todos eles se tornaram heróis da fé, porque decidiram superar o seu próprio medo. Tem alguém aí? Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência para a gente falar sobre calar a boca dos medrosos. Já falei com os irmãos aqui há um certo tempo atrás que lá no Angico, quando terminava a escola na sexta-feira, normalmente eu ia para a roça do meu avô, na sexta-tarde. Ia com 2 primos. Sexta-tarde, sábado durante o dia, a gente ia catar mamona. E a viagem para a roça era divertida. Eu não sei quantos quilômetros eram, hoje eu não consigo dimensionar, mas a pé era longe. E a caminho da roça a gente jogava pedra em cachorro, pirraçava cachorro preso, mexia com a vaca na beira da cerca. Coisa de menino. Quando a gente chegava na fazenda de um senhor chamado Seu Nilo, entre a fazenda de Seu Nilo e a fazenda do meu avô, tinha uma cerca. Naturalmente, a gente descia uma ladeira, passava pelo cochete, só quem já morou na roça sabe o que é isso, e eu já estava no território da fazenda do meu avô. E os meus primos sempre desciam aquela ladeira correndo e saltavam aquela cerca. E o meu sonho era pular aquela cerca junto com os meus primos, e eu não conseguia, gente. Eu descia correndo, parecia que eu ia pular a cerca. Quando eu chegava perto, a cerca crescia. Não tinha quem me fizesse pular aquela bendita cerca. Mas um dia daqueles, lá vou eu para a fazenda, lá para a roça. E quando eu cheguei na fazenda de Seu Nilo, fui eu pirraçar um bezerro. Quando eu comecei a pirraçar o bezerro, a vaca levantou e veio. E eu parti no meio do mundo com essa vaca na minha cola. E aí a cerca foi aproximando, e eu desesperado, eu olhei para trás pensando que a vaca havia desistido, e a vaca estava obstinada, ela me queria. Resumindo o coreto, quando eu abri o olho, eu já tinha saltado a cerca. Nunca pulei na coragem, mas pulei no medo. Às vezes o medo te leva a fazer coisas que você não faria em circunstâncias normais. Mas quando o medo te bloqueia, ele trava coisas da sua vida e você perde oportunidades. Então, a pergunta que eu te faço é: como você reage aos desafios da vida? Como você se posiciona quando as coisas não estão fluindo como riacho, da forma que você desejou que fluíssem? Porque desafios existem. O livro de Números, capítulo 13, trata do momento que Moisés enviou 12 espias a Canaã para observarem a terra que eles haveriam de possuir. Depois de 40 dias observando a terra, eles retornaram trazendo inclusive um cacho de uvas, que dependeu de 2 homens para transportá-lo.
Quando eles chegam diante do arraial, nós temos um relatório diverso. 10 espias trouxeram um relatório negativo, não da terra. Eles disseram: a terra é boa, mana leite e mel. Deus não mentiu. O que Deus não disse é que a terra é habitada por gigantes. Diante deles nós somos como gafanhotos, nós não temos condição de conquistar a terra. Outros 2, Josué e Calebe, trouxeram um relatório dizendo: a terra é boa, mana leite e mel, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir a terra. Mas o relatório dos 10 prevaleceu. O medo deles contagiou a geração. E houve desespero. A Bíblia Sagrada diz que todo o arraial começou a chorar e a lamentar e a querer voltar para o Egito. Eles queriam retornar para a terra de onde o Senhor lhes havia tirado com mão forte e com braço estendido. É nesse momento que o texto diz que Calebe fez o povo se calar. Calebe fez o povo se calar. Calem a boca. Parem. Silêncio. Calebe toma o ímpeto e o comando da situação para dizer: se calem. É interessante que o texto diz, no capítulo 14, que o medo foi tão grande que eles queriam apedrejar a Josué e a Calebe. Os medrosos querendo matar os corajosos, porque tinha que prevalecer a sua mensagem de medo e de pavor. A Bíblia diz que a glória do Senhor desceu na nuvem, e esta foi a única razão pela qual Josué e Calebe não foram apedrejados. Nesse momento, diz o texto sagrado, Números capítulo 14, versículo 20 a 24, Deus estabelece uma sentença: esta geração não vai entrar em Canaã. Vocês vão morrer no deserto. Porque quando você murmura acerca de algo que Deus te prometeu, você se torna incapaz de recebê-lo. E o Senhor diz: por 40 dias espiastes a terra, por 40 anos peregrinarás no deserto. Um dia de peregrinação, um ano de peregrinação, para cada dia das vossas murmurações. Ali surge uma geração torcendo para que os seus pais morram logo, porque eles estão circulando a terra, vendo a terra da promessa, sem poderem entrar nela, por causa do medo. O medo te bloqueia, o medo te engessa, o medo te trava, te limita, gera desespero, te impede de fazer as coisas com naturalidade. O medo bloqueia a tua capacidade de racionalizar as informações para uma tomada sensata de decisões. E aí eu já disse aos irmãos que uma certa feita, eu estava vindo de uma cidade chamada Mulungu do Morro,
Só quem conhece a região de Irecê tem uma noção. E eu saí de lá depois do culto e tinha um irmão comigo. Não é daqui de Feira. Você não fica olhando, quem é que viaja com o pastor? Deixa eu ver quem foi. Não. Quando a gente passou de Cafarnaum, eu percebi que atrás de mim tinha um carro com o farol apagado. E estava na cola. E o camarada imediatamente ligou o farol e veio para ultrapassagem. Eu entendi a mensagem e disse, não vai ultrapassar, né? Não tem condição. E de fato não deixou ultrapassar. Aí o irmão que estava comigo, Josué, para Josué. Pelo amor de Deus, Josué. É melhor parar do que correr o risco. Josué, pelo amor de Deus, Josué, é melhor entregar o carro, Josué, e ficar vivo. E Josué, pelo amor de Deus, aquilo foi me dando um pavor. Porque presta atenção, o medo é contagiante, é contagioso. Aquilo foi me dando um pavor que eu olhei para ele e falei assim, você vai calar a boca, senão eu vou parar o carro, você vai descer e eu vou te entregar. Tu fica e eu vou embora. Aí ele morgou assim no carro e silenciou e não falou mais nada. Porque o medo te tira a capacidade de racionalizar as coisas. Por isso que é muito importante você tomar cuidado para que os medrosos não direcionem as tuas decisões. No dia que Gideão foi à guerra contra os midianitas, levando consigo 32 mil homens, parece muita gente, mas se você olhar o exército dos midianitas, no capítulo 8, versículo 10, só os que portavam a lança eram 120 mil. Então, quando chegam à beira do rio, o Senhor diz a Gideão, manda ir embora os medrosos. Dos 32 mil, apenas 10 mil ficaram. Não adianta você ter contigo muita gente que não estará contigo na hora da batalha. São medrosos. E o Senhor mandou que os medrosos fossem embora, porque eles têm a capacidade de enfraquecer os corajosos. Então, calando a boca dos medrosos. Por quê? Porque o medo te faz duvidar das promessas de Deus. Aqueles 10 espias colocaram em xeque toda a promessa que o Senhor havia feito sobre a libertação do seu povo do Egito. Eles duvidaram daquilo que o Senhor havia dito que faria, porque os medrosos não confiam nas promessas de Deus. Havia uma promessa de libertação do Egito, mesmo antes de Israel se tornar escravo do Egito. É só ler Gênesis capítulo de número 18, quando o Senhor diz, Abraão, a tua descendência será cativa em terra estranha, por 400 anos, mas eu a livrarei. O medo te faz esquecer do que Deus te prometeu, porque o medo é uma nuvem entre você e o sol que resplandece. Quando você perde a visão do sol, aí você desespera. Não esqueça das promessas de Deus, porque Deus não promete para te agradar, Deus não promete porque quer te enganar, Deus promete porque já decidiu que vai fazer o que prometeu, e as suas promessas não cairão por terra. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não hão de passar. O medo, sim, o medo te faz esquecer os feitos de Deus.
Tem um louvor que diz assim: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Números 14, versículo 22 e 23, o Senhor diz assim: nenhum dos filhos de Israel que viram a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito, e apesar de terem visto a minha glória e os meus sinais, me tentaram já 10 vezes, desobedecendo a minha voz, nenhum deles entrará na terra que eu prometi que lhes daria. Eles esqueceram de como nas 10 pragas do Egito, em nenhuma delas eles foram atingidos. Os primogênitos do Egito morreram, mas os primogênitos de Israel não morreu um sequer. Eles esqueceram de como com mão forte o Senhor os tirara do Egito. Eles esqueceram de como o Senhor lhes fizera atravessar o Mar Vermelho. Eles esqueceram de que o Senhor tirara a água da rocha para lhes dar de beber. Eles esqueceram que as águas de Mara se tornaram águas potáveis para que eles bebessem. Eles esqueceram do maná caindo no arraial todos os dias, ao longo de 40 anos, ao longo de toda a viagem, não faltou provisão. Eles esqueceram do sapato que não se envelheceu, da roupa que não se rasgou. O medo te faz esquecer do quanto Deus já tem feito em teu favor. O medo te faz esquecer dos milagres que o Senhor já realizou na tua vida. Te faz esquecer da nuvem durante o dia e a tocha de fogo durante a noite. O medo apaga a tua memória. O medo te faz padecer de uma amnésia recente. Por isso é muito perigoso ser guiado pela voz do medo, porque o medo rouba o teu foco e coloca-o na impossibilidade. Eles dizem: nós não podemos. Nós, Números 13:31, nós não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Você foca no problema. Neemias chegou em Jerusalém, começou a reconstruir a muralha. A Bíblia diz que em 52 dias toda a muralha foi construída, e de repente os homens de Judá chegam para Neemias e dizem: não dá para construir a muralha. Mas como não dá? Já está construída, só faltava reparar as brechas e colocar as portas. Aí Neemias pergunta: por que não dá? Eles dizem: porque o entulho é muito. Se você esquecer da muralha e focar no entulho, você não continua a obra. Ah, mas falta muita coisa para fazer. Ah, mas está muito difícil. Ah, mas existe uma previsão de dificuldade. O medo foca na impossibilidade. Você precisa focar naquele que fez a promessa, porque a Bíblia diz que para ele não há nada impossível. É por isso que Caleb diz: subamos e tomamos posse da terra. Eles dizem: não vai dar, não vai conseguir.
quando você é guiado pela voz do medo, quando você permite a palavra do medo direcionar a tua vida, você não avança naquilo que o Senhor te propõe. Você não vai naquilo que o Senhor te mostrou. Por quê? Porque o medo contagia quem está por perto. Toda uma geração contagiada pelo medo. Eu tenho orado constantemente para Deus blindar os meus ouvidos, consequentemente a minha alma. No livro de Jó está escrito que a boca da alma são os ouvidos. Aquilo que você ouve nutre ou envenena os teus sentimentos. Eu disse um outro dia para os irmãos, eu acho que foi numa reunião, que eu já desci do púlpito são, feliz pelo que o Senhor fez, e cheguei no carro doente. Eu já saí daqui são, alegre pelo que o Senhor fez, e cheguei em casa com febre de 40 graus. Porque deixei a minha alma comer prato envenenado. Então, quando alguém diz, quero falar com o Senhor, eu já digo, Jesus, blinda a minha alma, blinda o meu coração, me cerca. Por quê? Porque o medo pode contagiar quem está por perto. E quando você é contagiado pelo medo, o seu destino é peregrinar e morrer no deserto. Diga para o seu vizinho, eu não morrerei no deserto. Agora diga assim, eu vou entrar em Canaã. Os 10 espias contaminaram a geração inteira, que foi obrigada, sentenciada a transitar no deserto 40 anos. Eles, os 10 espias, morreram no mesmo dia. Eles não foram derrotados pelos gigantes, foram derrotados pelo medo, que gerou incredulidade, que gerou murmuração, como resultado da sua manipulação daqueles que lhes ouviam. Na verdade, eles prefeririam permanecer no Egito e queriam de uma oportunidade para manipular o povo a querer voltar para lá. O seu medo pode contagiar seu marido, o seu medo pode contagiar sua esposa, o seu medo pode contagiar seus filhos, o seu medo pode contagiar todo um ministério. Tenha cuidado com ele. Não confunda a sensatez com covardia. Por causa deles, toda uma geração foi destruída. Por quê? Porque o medo distorce a visão da verdade. O medo pode aumentar o volume do problema. Nós éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Não foram os gigantes quem os viram como gafanhotos. Eles se viram como gafanhotos. Como você está se vendo? Agora olha o que diz Números capítulo 14, versículo 5 até o versículo 9, eu quero ler. E diziam uns aos outros: constituamos um chefe sobre nós e voltemos para o Egito. Eles queriam depor Moisés, queriam tirar do cargo alguém que o Senhor havia chamado para o cargo. Aí o versículo 5 diz: então Moisés e Arão caíram com o rosto por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué
filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Dá um toque no vizinho, fala com ele assim: Deus não te promete coisa ruim. E falaram a toda a congregação: se o Senhor se agradar de nós, oh aleluia, se o Senhor se agradar de nós, Ele mesmo nos introduzirá na terra e nos-la entregará. Terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque o Senhor nos entregou para nosso pão. Deus retirou deles a sua defesa, e o Senhor está conosco. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Eu vou repetir: não tenhais medo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Pode dar glória a Deus, é permitido. A Bíblia Sagrada diz, lá em Romanos 1,17, que o justo viverá da fé. Ai, Deus sabe que eu creio nele. Quando você crer, sua atenção se volta para Deus. Olha o que diz o versículo 8: se o Senhor se agradar de nós. O testemunho dos 10 espias é o testemunho de as cidades são fortes, são fortalezas, mas os homens são gigantes, e nós não podemos possuí-la. A palavra de Calebe é: se o Senhor se agradar de nós. O segredo não está no tamanho do inimigo, está no quanto Deus se agrada da fé que eu deposito nele. Nós aprendemos nesse texto que quando a fé é a ênfase da sua vida, o foco da sua atenção é Deus e não o tamanho do desafio. Creia em Deus. Tire o olho do problema, tire o olho da adversidade, tire a visão da incerteza e foca naquele que tem a chave que abre todas as portas. Segundo, quando você é guiado pela fé, a fé te torna dependente de Deus. Nem sempre depender de Deus é o que a gente naturalmente quer, porque nós gostamos do controle da situação, nós gostamos de trabalhar com base em previsão.
Mas olha o que Caleb diz: o Senhor nos fará entrar na terra, terra que mana leite e mel, Ele mesmo nola entregará. É como se Caleb dissesse: eu não estou confiando na nossa capacidade de guerra, mas naquele que fez a promessa. O quanto você depende de Deus? Quanto você deixa Deus trabalhar por você? Quanto você acredita que Deus está no controle da sua vida e está fazendo as coisas do jeito dele? Claro que quando você confia em Deus, quando você decide depender dEle, uma grande parte das pessoas ao teu redor não te compreenderão. Vão achar você estranho. Porque nós vivemos numa geração que confiar em Deus e depender dEle é tido como apatia. Mas o Senhor está olhando desde os céus e dizendo: eu trabalho por aquele que em mim espera. Dependa de Deus. Josué e Caleb entendem que não é o exército de Israel que lhes fará possuir a terra. E eu acho incrível a confiança que os personagens da Bíblia Sagrada têm em Deus. Josafá tem um exército de 5 nações diante dele, uma confederação de 5 nações, e ele está com medo. Aí Josafá chama o coral, chama a orquestra e diz: canta um louvor. E o coral começa a cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Quando o coral começa a cantar, presta atenção, 2 Crônicas 20, a areia da terra começa a se mover, começa a mexer. A terra e o mar, tudo estrelado, me vem falar da tua perfeição. O solo se torna areia movediça, e a terra começa a engolir os inimigos de Judá. Eles vão sendo devorados pela própria terra. Aleluia, aleluia. E o coral está louvando. Aprenda a depender de Deus. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que boa parte dos crentes nem conhecem a Deus. Como confiar em alguém a quem você não conhece? Como depender de alguém que você nem sabe quem é? Mas quando você é guiado pela fé, você depende de Deus. Eu já vou terminar. A fé te faz andar em obediência. Olha o que Caleb disse: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Versículo 8 do capítulo 14. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Eu até escrevi uma frase aqui: não deixe para obedecer a Deus quando os seus problemas forem resolvidos, ou quando as suas demandas forem atendidas. Isto não é obediência, é sequestro.
Quando Deus fizer isso aqui, eu vou fazer o que Ele me mandou. Quando Deus resolver esse problema, eu vou atender a ordem que Ele me deu. Não deixe para obedecer a Deus quando os seus problemas forem resolvidos, quando as suas demandas forem atendidas, porque isso não é obediência, isso é chantagem. E Deus não sofre chantagem, Deus não barganha. Apenas obedeça, apenas faça, apenas caminhe, avance na direção que Ele te deu. Se o Senhor te disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas pastor, tudo está acontecendo no modo contrário. Não importa. A minha avó dizia que Deus escreve certo por linhas tortas, e a Bíblia diz que Ele conhece o fim das coisas antes do princípio delas. Uma das coisas que você tem que entender é que Deus trabalha ao contrário mesmo. Pastor, está tudo ao contrário. Pronto, quando tudo começar a acontecer ao contrário na sua vida, Deus começou a trabalhar. Porque Deus trabalha ao contrário mesmo. O texto hebraico não é lido daqui para cá. Ele é lido daqui para cá. É assim que a Torá é lida. Moisés feriu as águas aqui, mas o mar não se abriu daqui para lá. O mar se abriu de lá para cá. Ou seja, quando Moisés feriu as águas, ele não viu acontecer nada, não mudou nada. Se não muda nada, não significa que Deus não está trabalhando. Só significa que Ele está trabalhando da forma dele, no modo contrário. Sacode o vizinho se for possível, então dá só um toque de leve e diz para ele assim: está acontecendo, você só não está vendo. Ai, como eu creio! Ai, como eu creio! Ah, como eu acredito no Deus que trabalha nas sombras, no Deus que trabalha em silêncio, no Deus que usa a noite enquanto você dorme para fazer o que você não vê. Ah, como eu creio no improvável de Deus. Apenas obedeça. Aleluia. Tem crente batizado com o Espírito Santo nessa igreja, irmão? Tem crente que fala língua estranha nessa igreja? Por que você segura mesmo? Diz aí para mim. Responda ao medo com fé. Só mais duas coisas e eu termino. Não se deixe intimidar pelo medo. Versículo 9 de Números 14, Caleb diz: não temais o povo desta terra. Ei, a maneira que você enxerga a tempestade definirá a maneira como você pretende enfrentá-la. O fato é que não existem bons marinheiros sem mares revoltosos. Todo grande líder foi forjado em fogo de batalha. Nenhum conquistador alcançou o território que conquistou porque lhe deram, sem que tivesse que atravessar o desafio da superação. Agora preste atenção numa coisa:
No dia que Davi foi conversar, Davi chegou no campo de batalha e está lá um gigante dizendo: se tiver em Israel um homem, 1 Samuel 17, capaz de lutar comigo e vencer. Leia o texto de 1 Samuel capítulo 17. De modo particular, o versículo 25, 26, Davi pergunta assim: quem é esse cão? Quem é esse cachorro para desafiar o exército do Deus vivo? Davi não pergunta quem é esse gigante, ele pergunta quem é esse cachorro. Quando Davi vai à guerra enfrentar o gigante, todo mundo está vendo o gigante. Davi está vendo um cachorro. Davi está vendo um cão. Aí Golias diz assim: eu sou porventura algum cachorro? Golias captou a visão de Davi. Eu sou porventura algum cão para você vir a mim com pedras? Aí Davi diz assim: você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Não deixe o medo te frear. Por quê? Porque o medo inibe o teu potencial. O medo neutraliza os teus sonhos. O medo te torna estéril. O medo te faz voltar atrás. Mas a fé em Deus, a confiança em Deus te fará avançar. Caminha pela fé. Eu concluo dizendo: cale a boca dos medrosos pela fé. A fé faz você saber que você não está sozinho. Diz aí para o seu vizinho: você não está sozinho. Algumas vezes na Bíblia o Senhor diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Deus é amigo que não abandona. Deus é amigo que não desampara. Números 14, 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que coisa linda, Deus está no meio dela. Vou repetir: Deus está no meio dela. Só mais uma vez: Deus está no meio dela. Não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde!
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que maravilhas tem feito sobre a terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senaqueribe cercou Jerusalém e mandou um recado para Ezequias. Olha o recado: não te engane o teu Deus, porque Ele não pode te livrar da minha mão. As outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim será com o teu Deus. Aí o porta-voz de Ezequias disse ao porta-voz de Senaqueribe: por favor, não fale em hebraico, porque em hebraico toda a terra entenderá e haverá desespero na nação. Fale em aramaico, porque aramaico só a corte entende. Aí Rabsaque disse assim: falarei em hebraico, para que vocês todos saibam que quando Senaqueribe, o grande rei, entrar nessa terra, vocês vão dissolver fezes em urina e vão beber. Quando aquilo chegou no palácio e Ezequias ouviu, a Bíblia diz que Ezequias rasgou as vestes e mandou chamar o profeta Isaías. Quando Isaías chegou, Isaías pergunta: por que rasgou as vestes, Ezequias? Ezequias diz: olha a mensagem de Senaqueribe. Ele diz que nem Deus pode livrar a gente. Isaías diz assim: ô majestade, Senaqueribe mandou a carta para a caixa postal errada. Olha a carta, ele está dizendo: não te engane o teu Deus, porque Ele não pode te livrar da minha mão. Ele não está desafiando o rei de Judá, ele está desafiando o Deus de Judá. Aí a Bíblia diz que Ezequias desceu ao templo, e quando Ezequias chegou no templo, a Bíblia diz que ele ajoelhou na ponta do altar. Você que já leu a Bíblia toda, eu só achei na Bíblia 2 vezes alguém ajoelhado na ponta do altar. Porque a ponta do altar é o lugar onde o cordeiro era imolado, é o lugar de uma vida pela outra. Ezequias ajoelha na ponta do altar e diz: ó Deus, Tu que estás assentado acima das mais altas nuvens, Tu que reinas sobre todos os reis da terra. Senaqueribe diz a verdade quando diz que lançou os deuses das nações no fogo. Mas na verdade não eram deuses, mas Tu és Deus. Ezequias ainda estava orando quando Deus levanta o profeta Isaías e diz assim: não temas, ó Ezequias,
nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta peleja é minha e não vossa, diz o Senhor dos Exércitos. Só quem pode dar um brado de glória a Deus. Entenda que tem guerra que não é sua. Entenda, tem batalha que não é sua. Vai para o quarto, vai orar. Deus vai entrar na tua peleja. Vai ter reboliço essa semana, ou eu não conheço o Deus a quem sirvo. Paz.